irmãos? Glória a Deus. Bênção demais. Queria que você que estivesse lá atrás, chega um pouquinho mais para frente aqui. Vamos estar bem junto. Tomasse os espaços aqui. A gente depois vai ter... Me dá som aqui, Elvis, por favor. A gente vai ter depois o intervalo aí, se você quiser um pouquinho mais para trás. Mas agora nesse primeiro turno, chega para frente. Isso, bem para frente, para a gente ficar bem coeso, bem próximo, bem junto. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Benção demais. Pastor Roberto vai dar início agora. A gente vai até às 5h30. 5h30 a pastora Priscila vai estar passando o som aqui com o pessoal do louvor. Então a gente tem 1h10 para a gente ter esse treinamento. Então que você seja, esteja aí coeso, conectado, e a gente aproveitar melhor o tempo, Sempre o tempo será mais aproveitado quando a gente está mais conectado. É mais fácil daquele que está transmitindo passar. Amém? Glória a Deus. Me dá som aqui, Elvis. O microfone está... Glória a Deus. Aleluia. Melhorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Pastor Roberto, com você. Tamo junto. Amém, pessoal? Eu vou ficar aqui para ficar bem livre. A gente vai ter um tempo assim bem espontâneo, descontraído, onde em alguns momentos a gente vai parar, vocês vão fazer algumas perguntas. Eu vou passar primeiro um vídeo chamado Something More. O nome desse vídeo o significado algo mais, tradução de inglês para português. Esse vídeo passa uma imagem contemporânea de se Jesus estivesse aqui, viesse para o mundo hoje, aqui para a Terra, E aí vai passar umas imagens dos dias contemporâneos que a gente está vivendo, e vem umas mensagens ali. E você presta atenção no que vem dizendo, Essa mensagem é um vídeo bem dinâmico, onde as palavras vão sendo liberadas ali. Você tem que ler rápido, só para você ter uma noção de como seria Jesus nos dias de hoje, como nós estamos falhando em propagar a mensagem do Evangelho. Me parece aos nossos olhos que o Brasil tem muitos, nominalmente e numericamente até tem, mas de fato o cristianismo no Brasil ainda é muito pequeno. No número é grande e nominalmente também é grande, mas o cristianismo mesmo ainda é muito pequeno, sendo exercido na sua essência aqui no Brasil. Então, você pode liberar aí esse vídeo.
Amém? Deu para você entender aí? Tinha um pedaço ali que diz que ele andou somente 1/7 do Acre. E ensinou somente 3 anos. O engraçado é que tem gente até hoje que se converteu, que está 10 anos na igreja e ainda não aprendeu. O ensino de Jesus foi só 3 anos. E aí ele liberou os discípulos para fluírem. E a sua mensagem cresce até hoje. Amém? Então a ideia de igreja que Jesus quis ter, e que ele, quando estabelece a igreja, é parecido com o vídeo que eu vou passar aqui agora. O nome do vídeo é Isso é Discipulado. E a igreja que Jesus sempre sonhou em ter é nesse modelo desse vídeo que vai passar aí agora. Você pode soltar aí. Jesus disse: ide, façam discípulos. E se ide, parecesse menos como um culto entre 4 paredes, e mais como uma comunidade que espalha a santidade bíblica por toda a terra. E se fazer discípulos parecesse menos com shows e apresentações, e mais como uma comunidade missionária a serviço do povo. Se fizéssemos menos eventos, produções, prédios, reuniões e programas, poderia significar menos estresse com despesas, dívidas, reuniões e arrecadação. Estaríamos mais livres para experimentar o amor de Jesus. Amar a Deus, amar ao próximo, libertar os cativos, liberar servindo uns aos outros, enviar missionários e missionárias por toda a terra. E se ao invés de fazer shows, prédios, palestras, boletins e vendas, nós fizéssemos mais discípulos? Como Jesus fez, como Paulo fez, como os apóstolos fizeram. Essa é nossa missão. Essa é a grande comissão. Amar o próximo, libertar os cativos, liderar servindo uns aos outros, enviar missionários. Isso é discipulado. Isso é igreja. Amém, queridos? Então a gente tem uma ideia de igreja que foi estabelecida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou contra a igreja, por favor. Eu sou pastor de uma igreja. Mas o modelo de igreja que a gente tem visto hoje veio herdado do modelo romano. Você sabia disso? A igreja que Jesus sempre desejou foi essa igreja, onde em todas as áreas da sociedade nós somos igreja. Porque tem gente que só é igreja aqui, mas não consegue ser igreja na família, junto com os amigos. Você vê os jovens vão para a faculdade, eles vão cheios do Espírito Santo e voltam lá sendo comunista, crendo em Karl Marx. Ele não consegue ser igreja lá. Em vez dele influenciar, ele acaba sendo influenciado. Então essa é a igreja que o Senhor deseja para nós. Então, isso é um lugar da gente se capacitar, sermos municiados, mas quando a gente sai daqui, irmãos, é aí que a gente tem que viver o cristianismo na veia. Amém? Então, eu vou mostrar um videozinho rápido. Esse vídeo é um vídeo que eu coletei de um anúncio coreano que fala sobre tecnologia. Mas presta atenção, você não vai entender nada do vídeo, mesmo porque está em coreano. Mas a mensagem do vídeo fala muita coisa para nós. Então, se você puder soltar aí, há coisas que... Isso aí. Quella è
seu evangelho. Sabe o que a gente faz? A gente transfere para as coisas. Você viu que o pai estava querendo usar um equipamento para transferir a responsabilidade dele como pai, de pegar o seu filho no colo e dar amor para o seu filho. O evangelho é isso, irmãos. As pessoas precisam ser amadas e abraçadas. E a gente quer transferir para outras coisas. É simples, irmão. O evangelho é tão simples, irmão. E a gente inventa um monte de parafernália para dizer que é evangelho, como na verdade não é. Alguns pastores chegam para mim assim e falam assim: Bruno, Roberto, como é que você consegue, cara? Tu mobiliza a tua igreja, tu vai para monte, tu sobe serra, tu faz isso, tu tá no aterro do Flamengo, tu faz aquilo. Cara, e a galera fica, parece até aqueles dias de Jesus. Eu falei, cara, isso está disponível para você também, pô. Pega a tua igreja, faz isso aí também, pô. O evangelho é simples, irmãos. É relação de corpo a corpo, de estar junto, contato. Sabe o que a gente faz? A gente quer transferir para os pastores a nossa responsabilidade como igreja. Essa pessoa que está do seu lado aí, você é responsável por ela e ela é responsável por você. Você está entendendo? E aí você para de trazer peso para os teus pastores, porque, irmãos, o mesmo problema que você passa, eles passam também. As mesmas dores que você tem, eles têm também, se não forem piores. E aí a gente quer jogar a carga toda para cima dos pastores. E aí a gente quer transferir tudo. Não, pastor, segura minha onda aí. Mas só Deus sabe. Ontem eu falei para vocês, perdi um amigo, pastor da Lagoinha de Salvador. Suicidou. Não falava para ninguém o que estava passando. Deixou 2 menininhos. Um menino acho que de 9 e outro de 10. Então, irmãos, você tem visto aí uma onda de pastores suicidando. Sabe por quê? Muita carga de transferência de pessoas, que quando um pode cuidar do outro, quando um pode, sabe, abraçar o outro, um orar pelos outros. O que a Bíblia fala? Orai uns pelos outros para que sejam sarados. A gente não pratica essas coisas. Você sabe que quando a Bíblia fala de partir do pão, você sabe na essência o que era o partir do pão? Eles sentavam à mesa e eles estavam ali em um tempo de comunhão. Mas o partir do pão é quando eles confessavam os pecados uns dos outros. A gente não pratica isso, irmão. O que a gente prefere é ficar sempre escondendo e falar para Deus, mas muitas vezes a gente precisa compartilhar aquilo que a gente está passando com as pessoas. Você está entendendo? E aí você arranca um peso de dentro de você, irmão. É isso que a gente precisa viver. Esse é o cristianismo dos primeiros dias. Por que a gente não tem? A gente fala assim, poxa, mas a igreja dos primeiros dias, eles liberavam as pessoas, eram curadas. Por que a gente não tem isso hoje? Porque a gente foi superficializando um monte de coisa. E a gente não pratica muito do que era praticado nos primeiros dias. Eu preciso encurtar, porque eu preciso falar muita coisa aqui, o tempo não é muito, mas preste atenção nesse vídeo agora que eu vou colocar para vocês. O nome do vídeo é O Condicionado. Mas segura aí, deixa eu contar a história desse vídeo. Uma repórter norte-americana veio para o Brasil fazer uma matéria. Ela era do jornal Wall Street Journal, lá da Inglaterra. Não, da Inglaterra ou Estados Unidos, não lembro agora. Estados Unidos, né? E ela foi fazer uma matéria, o escritório do Wall Street Journal no Brasil é lá em São Paulo. Ela pega um táxi do aeroporto e vai indo para o seu escritório. Ela vê uma cena no meio do caminho. Ela vê um homem mendigo no meio de uma sacada de lixo, num gramado ali no meio da estrada. Ela manda o taxista parar, ele para, ela vai até ele porque ela viu ele escrevendo em várias folhas. Ela pede para o taxista parar, o taxista para, e ela vai lá falar com o cara sem falar uma palavra em português. Ela começa a se comunicar com o cara, com esse mendigo, e aí ela vê que ele era um poeta. Aí parece que chegou alguém, começou a falar ali, e viu que ele estava querendo escrever o livro dele. Olha, no meio de um lixaral, você vai ver aí. Cabelo dread, já não era nem mais dread, era um troço amontoado. E aí ela vai e faz uma fanpage para poder divulgar aquilo que ele estava fazendo ali, que era o livro dele. E aí quando essa mulher faz essa fanpage e começa a divulgar, acontece algo inusitado.
O irmão dele, que há 47 anos parece que nunca mais tinha visto, acha ele. Olha só o que aconteceu com a vida desse homem. Pode soltar o vídeo. O ideal, além de si, o maior perigo Essa voz é dele. O nome dele é Raimundo. Pode aumentar um pouquinho. é a desgraça do idealista. Assim, no condicionado. These words were written by the old poet Raimundo. He used to live in a place he A voz é called da repórter. When I saw Raimundo for the first time, he gave me one of his poems. From that moment, he started to be a part of my life. Writing is his passion. He writes every day. Higiene material. Higiene mental. Aqui não sei qual é a mais difícil de praticar. Assim no condicionado. Raimundo always wanted to publish a book of his poems. And as a person who lived in the street, became an impossible dream. I felt I need to do something. I told him that I will create a page for him to publish his poems and to make him recognize himself as a man and as an artist. People start to get close to him, to talk to him, to go there, to say, hey, I saw you, I want to know you, I always want to know, but I didn't have the courage to come and talk. And then something unexpected happened. I got a message from his brother. Após 57 anos, pude te encontrar. Quando eu cheguei na ilha, eu encontrei um homem no meio de uma sacada de lixo, com cabelo, sem fazer barba, sem condições higiênicas nenhuma, sabendo que essa pessoa é o seu irmão. Sugeri que viesse morar comigo. Meus irmãos estão todos vivos, vivem, e isso foi ele era o que faltava para completar aquele vazio que estava. Yeah, there's no words. Ele não é um convidado, ele é parte da família, dos nossos filhos e da esposa. Ele é a parte integrante desse. And now, finally, we're gonna publish his book. His dreams is coming true after so long. Desgraçado do homem que se abandona. Estas 6 palavras acima indicam que, por pior que seja a situação, nunca o homem deve considerá-la perdida. Assina o condicionado. Agora, venha cá comigo. O que leva uma mulher que não conhece Jesus, que não tem o Espírito Santo, se compadecer de uma pessoa jogada na rua? Você não acredita que passou ali muitos crentes por ali? Pastores passaram por ali? O que acontece com o Espírito Santo dentro da gente? É para quê, irmãos?
Aí você vai agora numa livraria, vai lá no shopping, na livraria do shopping, fala assim, moço, eu queria o livro O Condicionado. Tem aí o livro O Condicionado? Ah, tem, do Raimundo, não sei o que lá. Um cara que estava jogado na rua todo dia. Porque uma mulher que não conhece a Jesus se compadeceu. Esse era o olhar. Quando você lê, você já leu Mateus 9:35? Alguém lê para mim aí Mateus 9:35 a 38. Lê para mim aí bem alto. Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. Lê aí, com voz de trovão. Mateus 9. Peraí, fala de novo. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as mulheres, teve compaixão delas, Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que enviem trabalhadores para a sua colheita. O texto diz assim, ó, e Jesus, ao ver as multidões, teve o quê? Lembra que eu falei ontem que a igreja perdeu esse DNA da compaixão? Talvez aqui na sua cidade mesmo, tem algum Raimundo aí por aí. Eu falei para vocês pouquíssimas histórias das que eu ouço lá no piquenique que a gente faz lá no aterro do Flamengo. Eu falei muito pouco. Tem um camarada, Bruno, que eu conversei com ele. Sabe o que ele faz? Ele pegou a mulher dele com outra em casa, ficou doido. Aí sabe o que ele faz para esquecer, tentar esquecer? Ele anda do centro do Rio a Paraty. Ele fica para lá e para cá, até Paraty, aí vai a Paraty e volta. Do Rio para Paraty é quanto? Uns 500 quilômetros, mais ou menos? Imagina aí, irmão. Ele diz, para no posto, toma um banho, dá uma descansada. Uma semana caminhando, chegando do Rio para Paraty. Aí mais uma semana para lá. Nas estradas andando assim, para esquecer o que ele viu. Ele era um crente. Foi traído pelo seu melhor amigo. Que amigo, hein? Irmão. Está cheio de gente gemendo, sofrendo ao nosso redor. Mas nós somos evangélicos, glória a Deus, aleluia. Eu preciso encher o meu bolso, viver bem, e os outros que se dane. Não foi esse cristianismo que Jesus me ensinou. Quando eu vim das drogas e da prostituição, Jesus falou assim, agora a tua vida vai ser diferente. Aquele que só pensava em mim, tudo para mim, tudo é meu, agora você precisa repartir. Principalmente o seu tempo. Mas a gente quer viver a nossa vida. Aleluia. Isso não é cristianismo, irmão. Pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. Se você quer uma religião, por favor, escolha qualquer religião, mas se for o cristianismo, a gente precisa viver na íntegra. Mais um videozinho aqui. Presta atenção nesse vídeo aqui, o anúncio tailandês. Presta atenção que é uma pequena historinha e você vai entender muito bem o que resultou nessa historinha. Pode soltar aí. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่ไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ฮะ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ ngồi cậu lẩu
ไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Pelas palmas você entendeu a história. Então quem você ajuda hoje, você não sabe o amanhã, o futuro, o que pode trazer. Isso é cristianismo, irmão. Isso é evangelho. Um evangelho em que eu só penso em mim e faço de Jesus Papai Noel, está no lugar errado, irmão. E assim, deixa eu te falar uma coisa, Bruno. Eu estou percebendo um ambiente de pessoas que querem o evangelho. Eu estou percebendo isso em vocês. É difícil ver isso. Estou te falando, porque eu vou em muitos lugares. É muito difícil ver isso. Eu já fui para lugares lotados assim, mas as pessoas totalmente dispersas, querendo viver suas vidas. Mas eu estou vendo e percebendo pelo ambiente que está aqui o que vocês querem. E se vocês querem, meu irmão, Deus vai fazer. Vocês vão viver experiências incríveis. Vocês vão ouvir histórias incríveis de pessoas que vocês vão ouvir, vocês não vão suportar, de tanta dor dentro de vocês por pessoas que estão sofrendo por toda a sua vida. E eles vão encontrar você, em você, um refrigério para a alma deles. Amém? Solta esse próximo vídeo aí. Escola de Missões Urbanas. Pedro, por que você não troca uma ideia com aquele cara? Pô, bem que eu podia trocar uma ideia com aquele cara, hein, meu? É, vai lá. Ah, mas... sei não. Vai lá, fala do meu amor pra ele. Ah, mas tem aquelas duas pessoas ali, eu fico com vergonha. Se elas pelo menos fossem... agora... nossa. Bom, mas mesmo assim... eu tenho vergonha. Se ele viesse até mim, hein? E aí, mano, quantas horas aí? São 2h10, mano. Pô, valeu. Opa. Ah, isso não é meu ministério, não.
Quantas oportunidades você perdeu? De quantas mais você precisa? Há Marias, Paulos, Filipes, que passam por vocês todos os dias. Te encontram nos sinais, no trabalho, no metrô e pelas ruas. Porque é tão difícil compartilhar um sorriso, dizer obrigado e não se conformar com a indiferença? Muitos escondem o chamado, que é o amor ao próximo, atrás da religião, de uma faculdade, concursos públicos. Não se conforme. Sua missão está mais perto do que você imagina. Faça a diferença. EMU, Escola de Missões Urbanas. Toda pessoa, irmãos, para nós é uma oportunidade que a gente não pode perder de pregar o Evangelho. Todas. Jesus não é só nosso, Jesus é para todos. Amém? Eu queria passar esse vídeo. É um vídeo assim muito legal que envolve até a galera da música que quer evangelizar. E é um vídeo assim que traz um ensinamento muito legal que você pode usar da música para trazer a mensagem do Evangelho para alguém. Pode soltar esse vídeo, é o Three German Students. Darf ich dich kurz stören? Ich würde mir gerne mal deinen Eimer leihen. Wäre das möglich? Mein Eimer? Ja, ein bisschen drauf spielen. Spielen mit meinem Eimer? Ja. Ein bisschen Musik machen. Cool, danke. Nicht schlecht. Ja? Probieren wir noch mal was anderes. Você vê que ninguém estava dando atenção pro cara, só foi parar ali, o menino já começou a botar dinheiro lá no chapéu dele. Ó a cara dele. Some usual day, everything seems okay. Lights in the mirror are perfect for work. Your headphones are like a shield to the silence. But what would be if you were taking a look? Oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. This is the day, don't look away from the wings of humanity today. Cause this life is too short to waste a chance. Every evening you're watching TV, there's another misery. Only pictures and numbers you see, but you don't mind. Like every day, close your eyes and go to bed. But what would be if you were taking a look? Oh, another chance to change is gone. There will be new ones, but first you have to find them. This is the day, don't look away from the wings of humanity today. Cause this life is too short to waste a chance. Danke für den Eimer.
Schönen Tag dir noch. Tchau. Uma música ele ganhou que ele ganharia num dia inteiro. Então isso é uma forma de usar a música para abençoar a vida de alguém e também pregar o evangelho para essa pessoa. Amém? A música de Jesus precisa percorrer as ruas da cidade. Se a gente quer que a arte, né, seja totalmente impregnada da cultura cristã, a gente precisa estar onde as pessoas estão. Amém? Então eu vou passar um vídeo aqui agora, que é o vídeo sobre o crescimento do islamismo na Europa. Esses dados são dados de 2009, mas só em você ver os dados de 2009, você imagina como que deve estar hoje. Eu vou fazer uma live com um amigo meu, eu até ia fazer na semana passada, eu não consegui. Ele está na Inglaterra, ele falou que a Inglaterra está impregnada de muçulmano. As pessoas que são de Londres, muitos já foram para os interiores, porque eles não aguentam mais viver com os muçulmanos lá. E não só a Inglaterra, mas praticamente a maioria dos países da Inglaterra, Bélgica, Holanda, França, principalmente, está muito islâmico lá. E aí você vai ver como que eles fazem o islamismo crescer. Solta aí, por favor. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas é importante você saber disso. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أولئك هم الصالحون. Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica.
Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhões de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. É tempo de acordar. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos hoje não será o mundo em que nossas crianças viverão. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Como crentes, convocamos você para compartilhar a mensagem do Evangelho em um mundo em transformação. Esta é uma chamada à ação. Para que assim se cumpra a promessa do Senhor. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Junto a mim, toda língua jurará.
Amém? Alguém já foi cumprimentado por um muçulmano aí? Alguém? Como é que ele cumprimentou você? Hã? Que Allah esteja convosco. É o cumprimento deles. E a gente vai cumprimentar as pessoas, a gente nem fala do nosso Senhor. Ele já cumprimenta apresentando o Deus dele. Ele não fala com ninguém se não apresentar o Deus dele. Ele já fala com a pessoa que Allah esteja convosco. E o cristão? Né? Por isso que eu comecei falando para vocês que o Brasil tem um número muito alto de cristãos e um outro número muito alto de desviados, mas cristãos genuínos tem muito pouco, pouquíssimos. Eu quero só passar o vídeo do piquenique que a gente faz lá no aterro, depois eu vou abrir aqui para algumas perguntas que vocês querem fazer. São 5h15, a gente tem 15 minutos, o vídeo é rapidinho, é 1 minuto. Você pode soltar aí aquele do piquenique com Jesus, pode ir. Bom, para você que é da cidade do Rio de Janeiro, nós temos esse evento que a gente chama de Piquenique com Jesus, todo último domingo do mês. Todo último domingo do mês nós estamos aqui, servindo e amando esses irmãos. Então quero convidar e encorajar você, que é da cidade do Rio, a se unir a nós. Ou até com um vizinho, não sei qual foi o motivo de você estar na rua. Mas o que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã, esse rapaz que morreu aí, é que o Senhor ama vocês. Aquele rapaz que falou por último que faleceu agora, mês passado. Não, há 15 dias. O Senhor levou. Amém, irmãos? Então, é o tempo que a gente tem. Eu queria abrir aqui para alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma dúvida, né? Fica aberto aí para você perguntar o que você quiser, né? De repente, algumas pessoas, na maioria das vezes, perguntam assim: ah, mas pastor, eu não tenho coragem de pregar, eu sou muito tímido, eu não consigo pregar. Eu não estou falando para você pregar igual o pastor Bruno, igual a pastora, igual a mim. Você vai pregar do teu jeito, do jeito que Jesus fez você. É assim que você vai pregar. Entende? E a gente acha que pregar é só no púlpito. Não, irmão. Você pode pregar para uma pessoa só dando um abraço nela. Só abraço. Não precisa nem falar de Jesus. Aí ela vai, puxa, mas teu abraço é tão gostoso. Aí você desenvolve uma conversa. Deixa Jesus para ser a cereja do bolo, ainda que ele não seja. Mas desenvolve uma conversa. E aí você apresenta esse Deus que transformou a sua vida. Dá o seu testemunho. Você lembra do endemoniado gadareno? Quem lembra dele? Ele queria seguir Jesus. Lembra que no final ele, não, eu vou te seguir, Jesus. Jesus, volta para a sua cidade e fala tudo o que Deus fez por você. É só falar o que Deus fez por você, irmão. Só isso. Deus transformou sua vida? Por que você não compartilha essa mensagem, irmão? Só isso, pô. Tem muitas pessoas que eu converso, eu só falo o que Deus que fez na minha vida. Ali, ó, até o Humberto ontem estava falando de um pôster que uma vez eu postei, né? Que normalmente quando eu estou pregando para morador de rua, para as pessoas que estão à margem da sociedade, ali, irmão, não tem homilética, não tem hermenêutica, não tem primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Ali só tem, irmão, Jesus na veia. Só isso. É só compartilhar Jesus, cara. Amém? Então, toma aí 15 minutinhos para você perguntar. Pode perguntar, irmão. Vamos lá. Tira tuas dúvidas agora. Não sei quando voltarei aqui. Vamos lá, quem será o primeiro? Pode falar, irmão. A maior dificuldade que eu vejo
em evangelismo? Olha, por ser um evangelista, eu não vejo dificuldade nenhuma. Para mim, é uma grande... Olha só, vamos lá. Vem cá que eu vou te evangelizar agora, vem cá. Ainda vai ganhar um presente. Vai caminhar em ruas de ouro. Olha aí. Isso é ele dizendo para nós: o dinheiro aqui não serve para nada. Aqui não tem dinheiro, não tem comércio, não tem nada. O dinheiro vai ficar debaixo dos nossos pés. Então, cara, deixa eu colocar essa pulseirinha em você. Isso aqui é uma lembrança para quando você sempre se lembrar, quando estiver passando por alguma necessidade. Fala assim: saiba que tem alguém que derramou um sangue precioso sobre a tua vida e que Ele te ama demais. Se você souber o quanto Ele te ama, cara, principalmente olhando para você assim com o início desse dread que está nascendo aqui. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, tá? seccionando assim as pessoas, como eu falo um pouco para você ver esse movimento evangelístico para a gente evangelizar esses tipos de pessoas, vamos dizer assim. Sim, então, pessoas com problema hoje em dia chamado homoafetivo é um tipo de tribo muito difícil de ser evangelizado. E tudo a gente vai quebrar através do relacionamento. Não há uma outra forma senão você se relacionar e essa pessoa ver a sua vida, quem você é. Não é algo que é assim da noite para o dia. É uma conquista,
Eu já tive várias pessoas com esse tipo de problema lá, só que assim, as pessoas, elas têm a grande dificuldade de abandonar o pecado. Então ela não pode, né, estar num lugar em que ela sabe que ali, né, se o Espírito Santo não vier com um convencimento mesmo para que ela abandone aquilo ali, ela vai sair fora. Mas pelo menos ela vai ver na sua vida alguém íntegro, alguém que sempre procurou falar a verdade, amar a vida dela, mas repugnar o pecado. E isso precisa ser claro para a vida dessas pessoas. Sempre se relacionar, conversar, procurar sempre dar atenção. O que mais a gente tem dificuldade no dia de hoje é que as pessoas não querem gastar tempo com essas pessoas, não querem dar atenção para essas pessoas. E essas pessoas têm muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu acabei de perder um menino lá agora, que ele não quis, houve muita resistência nele, assim, ele dizia que era bissexual. Eu falei, cara, Deus não fez isso, cara. Não, mas eu sou. Eu falei, não, você está dizendo, mas a Bíblia, que é a minha regra de fé e prática, não me diz isso. E eu vivo pela Bíblia, pela Escritura, que é a minha única regra de fé e de prática de viver. A Bíblia não me diz que existe bissexual. Ou é sexo masculino, ou é sexo feminino. Se a Bíblia não está me dizendo isso, cara, isso aí é contra o vigário. Você me desculpe aí. Mas ele não quis. Então, o amo, a gente conversa até hoje, bate papo, mas foi uma decisão em que ele quis tomar. As pessoas vivem de decisões. Lembra lá daquela passagem no Monte Gerizim, né? Não foi o Monte Gerizim, a bênção e a maldição? É Deuteronômio 28. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí ainda dá um toque, ó. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tem gente que escolhe morte, tem gente que escolhe maldição e vai viver. E aí só depois de muitos dias, isso é, se Deus ainda tiver misericórdia, ele pode alcançar e voltar, refazer o seu caminho todo que ele trilhou errado. Entende? Mas isso aí, né, e principalmente o ateu. Por exemplo, o ateu é até mais fácil de você convencer do que essas pessoas, porque, até o ateu ele crê em algo, ele crê que Deus não existe. E na verdade, irmão, aí eu chego para ele e falo assim, na verdade Deus não existe mesmo não. Vocês sabiam que Deus não existe? Sabia, irmão? Que Deus não existe? Deus não existe não. Porque tudo para existir precisa de um ponto de partida. Deus não teve ponto de partida, ele é de eternidade a eternidade. Amém? Então isso é fácil a gente conversar com o ateu, porque o ateu, até nisso ele crê que Deus não existe. Então ele crê em algo, que Deus não existe. E até dá para se desenvolver um relacionamento com ele ali, porque, né, em algum momento ele vai ficar meio biruta, porque ele, poxa, mas por que não? Entende? Então tudo no evangelismo é através do relacionamento. Todo tipo de pessoa que você quiser conversar, por exemplo, os moradores de rua aí, a gente serve lá um café, um almoço para eles, e depois a gente fica tempo ali conversando com eles, praticamente quase o dia inteiro batendo papo. Esse camarada que eu falei ontem, que ele estava dando aula lá em Paris, meu irmão, a gente ficou a tarde inteira conversando com ele. Eu só fui descobrir depois, quando eu entrei no Facebook, já era tarde, assim que eu entrei, era o cara, velho. O cara dando aula em Paris, meu irmão. Falei, meu irmão, o que houve com você? Ele, pastor. Mulher, pastor, mulher. Então nós temos, todos nós, irmãos, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, se a gente não se submeter ao Espírito, nós estamos tendenciados a... Entende? E aí, mais alguém? Pode falar, irmão. Recebesse ela na sua casa, em casal, e fosse para dormir, como o senhor reagiria? Olha só, é sua casa, seu irmão, você fala para ele, olha, meu irmão, eu amo você, mas a minha fé condena isso, principalmente dentro da minha casa. Eu te amo,
Você é meu irmão, você é meu sangue, mas eu não posso permitir. Você dorme aqui a hora que você quiser, quantas vezes quiser, mas em casal, homem com homem, a minha fé não permite isso. Eu estaria agredindo a minha fé e o meu Deus diante disso. Em amor você vai falar isso para ele. Eu já fiz isso aí, uma vez que eu entrei na minha casa, recepcionei dentro da minha casa com um rapaz, só que a gente dividiu os quartos, não permitia que eles dormissem juntos no quarto. Aí depois disso ele nunca mais voltou na minha casa, porque aí agora ele está com um outro rapaz e ele, tipo assim... Ele queria dormir junto com... Não é que ele queria, mas tipo assim, existe uma barreira para ele vir agora, porque para ele estar na minha casa ele sabe que eu não aceito. Sim. Aí ele tem vontade de vir, mas sabendo daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo, existe essa barreira, ele não vem, porque ele não é daqui de Uberlândia, né? Então, você sempre... Ele sabe, né, a gente já, quando ele veio, a gente conversou, expliquei, falei, não tem como, né, porque você sabe aquilo que eu creio. Sim. Aí nós dividimos os quartos, ele dormiu com as minhas meninas, Sim. e o rapaz não vai. Pronto. E aí depois disso ele não quis vir mais. Nós temos contato. Porque ele queria dormir no quarto com o companheiro lá. Aí não dá. Aí agora ele tá com outro companheiro, não é o mesmo mais. E tipo assim, existe desde 2019 ele não volta mais lá. Não, mas você tem que sempre mostrar para ele, sempre conversar. Mesmo que ele não fale com você, fala com ele. Mesmo ele te ignorando, são nessas coisas, irmão. É isso que Jesus nos ensinou. É tipo você, né, virar uma cara, a pessoa bater, você vira outra e dá. Mesmo que a pessoa te ignora, meu irmão, fala. Mostra que você é diferente das pessoas normais. Entende? Então são essas coisas que vão quebrar. É isso que Jesus fala, que a gente amontou a brasa de fogo na cabeça das pessoas. Entende? Então sempre mostra o teu amor por ele ser seu irmão, por ele ser a pessoa que você ama. Então mesmo que ele não fale com você, você liga para ele: meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Passa mais um tempinho, se ele não falar: meu irmão, estou aqui, eu sou sua irmã, você sabe disso, amo você, o que você precisar, estou aqui para te ajudar, mas você sabe que eu não vou compartilhar com você daquilo que você vive, eu não posso compartilhar, mas você é meu irmão, eu amo você demais, conta comigo para aquilo que você precisar. Então mostra sempre, você solicita a ele, e ele vai ver. Uma hora o Espírito Santo vai convencer ele, uma hora Deus vai pegar ele, ele vai vir até você chorando. Isso é profético que eu estou falando para você, minha irmã. Ele vai vir chorando e vai te abraçar e dizer que ama você também. Amém, meu irmão? Amém? Mais alguém, irmão? 5h30 já. Vamos lá, última pergunta. Mais ninguém? Mais ninguém? Vou orar para terminar. Amém, Bruno? 5h30. Vai perguntar não, gente? Bora. Diga. Como evangelizar o islamismo? O islâmico? Como eu vou evangelizar? Olha, eu nunca tive essa oportunidade. Gostaria muito. E vou ter ano que vem lá na Europa. Porque a gente vai encontrar com muitos lá. E eu já estou me preparando para isso. Porque eu sei que eles são muito agressivos. Entende? Então, tudo o que vence e que Jesus nos ensinou é o quê? Não vou reagir, não vou revidar. Vou abrir meus braços. Come on, boy. É o que eu aprendi com o meu Senhor. Entende? Assim, a gente vai pregar, né? Eu tenho amigos que estão lá e que são insultados. Eles cospem, eles jogam ovo, tomate. Eles são agressivos. Então a gente não vai revidar. Então tudo, né? E às vezes a gente encontra alguns, até mendigos lá na Lapa, a gente encontra alguns que jogam coisas na gente. Não é a grande maioria está sempre ali solícito para ouvir e tal, mas sempre tem um ou outro que a gente sempre reage com amor, senta para ouvir, né? Teve um lá que ele sempre queria entrar na frente, na fila, para poder furar a fila e pegar. Aí eu falo: não, cara, você vai entrar na fila direitinho. Ele ficava irritado comigo. Até uns dias atrás aí ele: pô, pastor, me perdoa, eu estava errado. Então assim,
você tem que agir com a normalidade da maneira certa. Então eu creio que se eu encontrar com uma pessoa dessas e ele vir com agressividade, ele só vai receber amor da minha parte para ele. Amém? Amém, queridos? Mais alguém? Pode falar, irmão. De algo que o senhor tem no Nordeste do Brasil. Aham. A respeito das tribos, organizar tribos, deve lançar 6 e quando o senhor vai, quando o seu coração se move a esses lugares áridos, o senhor vai evangelizar uma tribo por dia, possivelmente, vai levar essa palavra a uma tribo por dia. O senhor só leva a palavra e vira as costas e vai embora, o senhor tem parceiros, igrejas nesses lugares, que o senhor possa encaminhar essas pessoas para serem cuidadas, para terem seu coração. Muito importante que você perguntou, porque assim, nesse tipo de evangelismo que a gente vai fazer, né, assim, os primeiros, né, os pioneiros, eles não tinham ninguém para discipular. Eles mesmos ficavam por muito tempo lá e iam discipulando essas pessoas. Hoje a gente tem parceiros lá. São eles que nos chamam para a gente auxiliá-los, porque se torna muito cansativo a pessoa ficar ali, né? Então a gente se propôs a estar ajudando eles nessa evangelização. E aí essas pessoas que forem alcançadas vão sendo direcionadas para eles para serem discipulados, ensinados, entendeu? Então assim, e todos esses evangelismos que a gente faz durante esse percurso no Brasil, que a gente chama de expedição, a gente sempre faz linkado com alguma igreja local. Tem uma cidade lá na Bahia chamada Aurelino Leal, que é no extremo sul da Bahia. Ela é uma cidadezinha bem pequenininha. E a gente fez lá junto com uma igrejinha chamada Enviar Church. Olha só, lá no extremo sul da Bahia, o nome Church já chegou lá. Já tem church lá. Eu falei, rapaz, até aqui, que o pastor é meio moderninho, né? Então ele gosta desses nomes assim. Cara, a gente fez um trabalho de 2 dias lá, cara, para honra e glória do Senhor Jesus, como diz os assembleanos, né? Cara, a igreja tá lá bombando, gente. Assim, pessoas estão, sabe, alegres em servir o Senhor naquele lugar. Teve um primeiro dia que a gente fez um arrastão num vilarejo. Cara, criança dá com pau, meu irmão. Tinha mais criança na igreja do que pessoas. E hoje eles estão fazendo um trabalho lá, desenvolvendo para as crianças. Tem várias pessoas que entregaram a vida para Jesus, estão lá até hoje. Isso em 2019. Já vai fazer, ano que vem faz 5 anos, esse ano 4 anos, em que as pessoas que a gente ganhou em 2019 estão lá até hoje. Então assim, é lindo você ver o fruto do penoso trabalho, entende? Então por isso que em Mateus 9, né, 38 ali diz que a seara é grande, irmãos. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então quem quer de fato meter a mão no arado, irmão, pouca gente mete a mão no arado. A gente vê, né, muita gente querendo o ambiente da igreja, mas existe um celeiro aí pronto para a gente colher, e a gente não está fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Ele não pediu, não foi uma sugestão, ele ordenou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Então isso está disponível para mim e para você. Amém, queridos? Mais alguém? Ô pastor, tirou? Não, pega aí uma para o pai, dá aí para quem a senhora quiser aí. É presente para vocês. Amém? Esse, olha só, presta uma só. Isso aqui, irmãos, a gente usa em todos os lugares que a gente vai. Isso aqui se chama pulseira do plano de salvação. A gente usa muito isso aqui. E a gente tem inúmeros testemunhos dessa pulseirinha aqui. Eu fazia isso aqui, Bruno, na parada gay lá em Copacabana. Você não tem noção, porque agora não está tendo mais, graças a Deus. Mas eu ia para lá, eu e esse grupo de jovens, quando começou a Blitz do Amor. Só um testemunho de parada gay para você aqui. Copacabana era tomada pela parada gay. Tomada. Aí a gente ia evangelizar eles gostam desses presentinhos, né, os homossexuais. E aí uma vez todo já travestido, com seio, todo, né, daquele jeito, aquele jeitão, como falam os carioca, né? E aí eu comecei a falar do amor de Deus e comecei a pregar, que nem eu falei com o irmão aqui, papá. Aí eu tô olhando nos olhos dele, né, porque era ele.
E eu estou olhando, estou pregando e estou olhando. Daqui a pouco, irmão, a lágrima começou a descer. Eu falei, você está chorando? É, pastor. Na época eu nem era pastor. Eu era ministro de louvor, pastor. Falei, o que aconteceu com você? Chorava, não conseguia falar mais nada. Aí um outro, mesma coisa. Estou pregando para ele. Pastor, eu era diácono na igreja. Tá assim, ó, de ex-cristãos no meio dos LGBT. Muitos. Por isso é um grupo de pessoas extremamente difícil. E como a gente vai alcançar? Como a gente vai alcançar? Como ouvirão se não há quem pregue? Se a gente ficar o tempo inteiro aqui, a gente não vai alcançar essas pessoas, irmão. Eles vão morrer e ir para o inferno e a gente vai ficar aqui dentro da igreja. E aí, irmão? Foi essa a tarefa que Jesus mandou a gente fazer? Ficar aí na igreja até a consumação dos séculos? É, irmão. Eu comecei fazendo evangelismo lá no centro de Campo Grande. Eu fui numa conferência na época chamada Fogo e Glória, que era do Danduque, David Killa, Cirilo, Mark Schubert. De lá eu voltei incendiado, 2004, lá em BH. BH é aqui, né? Lá no Sesc de Venda Nova. Quem conhece lá? Fui lá. De lá para cá nunca mais eu parei, irmão. Nunca mais. Deus começou lá na minha Jerusalém, Samaria. Ano que vem eu vou para os confins da terra. Amém? Amém. Amém, queridos? E aí, Brunão? Está no seu controle. De quem é essa aqui? Quem chegar primeiro ganha. Glória a Deus. Amém, gente? Vamos estar de pé, vamos terminar. Louvamos a Deus pela vida do pastor Roberto Feitosa, que está conosco, trazendo esse momento, né, de treinamento. E o mais, irmãos, é prática. Diga comigo, prática. O mais é prática. Amém? Pai, adoramos o Teu nome, te agradecemos por esse momento precioso, que possamos, Deus, praticar tudo aquilo que temos ouvido, e que de fato, Deus, aquilo que está dentro de nós, aquilo que carregamos, possa ser, Deus, transferido para pessoas, para vidas, Pai. Foi por elas que o Senhor morreu, foi por elas que o Senhor se entregou. Nós adoramos a Ti, queremos, Pai, de fato, fazer parte da grande comissão, queremos fazer parte daquilo que o Senhor está construindo, edificando, daquilo que o Senhor está fazendo, não apenas, Pai, numa cidade, num bairro, mas em todo o mundo, Deus. A evangelização global faz parte, Pai, da igreja de Cristo, da igreja que não tem placa, não tem denominação, da igreja, corpo vivo de Cristo, a extensão do cabeça. Por tudo, Pai, nós oramos e nós te agradecemos, que assim, Pai, como tem sido liberado, nós possamos viver isso a cada dia. O ministério integral, Deus, fala de um ministério no trabalho, fala de um ministério na faculdade, na escola, sermos integrais, aonde nós estivermos. Isso é um ministério integral. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós temos um intervalo, 7 horas nós estamos começando o culto, tá? Amém. Tem mais camisa lá, se você ainda não adquiriu, quiser adquirir a camisa da Blitz, Deus abençoe. Nós vamos ter agora um ensaio. Eu queria que não ficasse conversando. Se você for ficar aqui, não fique conversando, falando alto, que a gente vai ter um ensaio. Vamos passar o som aqui, amém?